Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Política nacional e internacional também, afinal de contas, vamos falar sobre as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. 200 anos de relação diplomática e, ao que parece, estamos na maior crise deste relacionamento. Envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente Lula, também o STF e o presidente norte-americano Donald Trump. Quem atualiza aqui o nosso ouvinte com as últimas informações dos embates entre Brasil e Estados Unidos é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. No ano passado, comemorou-se 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. E essa relação é profunda e histórica, tanto é que o povo americano foi o primeiro país a reconhecer o Império Brasileiro em 1824. De lá para cá, os americanos fazem parte, da história brasileira em vários momentos, inclusive no século XX. Os Estados Unidos se tornaram o país mais importante na relação comercial com o Brasil. Só para se ter uma ideia, em 1950, mais ou menos, 50% da nossa balança comercial era com os americanos. No século XXI, essa relação comercial foi diminuída. Quem superou os Estados Unidos na balança comercial foram os chineses, mas os americanos ainda têm importância. São 12% de nossas exportações e importações e o segundo lugar na lista geral. Fora que há outras questões históricas também, ao longo de todo esse tempo. Porém, nesses últimos 12 dias, desde o dia 7 de julho, essas relações estão não só estremecidas, mas extremamente caóticas também. Nos últimos 12 dias, tudo isso virou de cabeça para baixo e começou lá na cúpula do BRICS, no dia 7 de julho, com algumas declarações que esse grupo fez com relação aos tarifaços do Donald Trump, que ele vem fazendo com o mundo todo. O BRICS, só para lembrar, é um grupo econômico, composto pelo Brasil, mas também Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, entre outros países. E, além disso, também há uma vontade do BRICS de começar a depender menos do dólar como moeda de reserva mundial e fazer transações entre os países a partir de uma moeda única ou mesmo entre suas próprias moedas, mas diminuindo a dependência com o dólar. E isso pegou em cheio o Donald Trump. Trump reagiu a isso, e como ele já vinha mandando cartas para vários países do mundo, estabelecendo tarifas, a carta do Brasil chegou 2 dias depois desse dia aí, do dia 7. Chegou no dia 9 e a carta brasileira não foi só econômica. O Trump realmente estabeleceu uma tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros, disse que o comércio brasileiro com os americanos era injusto porque o Brasil tinha superávit, ganhava mais, mas isso não é verdade. Nesse caso, há anos que o Brasil tem déficit em relação ao comércio com os americanos, mas ele também colocou outras questões, criticou o Supremo Tribunal Federal e também apoiou o Bolsonaro, dizendo que há uma caça às bruxas contra o Bolsonaro. Isso ele usou para criticar o STF e também defender as Big Techs, as empresas de rede social aí, que são aliadas de Trump lá nos Estados Unidos. Com essa carta começou aí a troca de farpas entre o Brasil e os Estados Unidos. Por exemplo, o Lula começou a falar em Brasil soberano, enfim, houve manifestações também das empresas brasileiras, das associações industriais, de políticos brasileiros, e o saldo político disso foi o seguinte: foi nesse primeiro momento benéfico para o Lula. Para o Lula, porque alguns institutos de pesquisa deixam claro, fizeram medições e viram que o Lula conseguiu melhorar a popularidade. E olha que o Lula só vinha caindo de popularidade desde o primeiro dia do mandato dele. Então, depois da questão dos ricos versus pobres, em relação ao IOF, e com essa questão do Trump, isso ajudou muito o Lula nesse momento a melhorar seus números. Agora, a escalada não ficou só nisso. Na medida que o Lula preparou um pronunciamento na TV, houve também uma outra medida aqui. O Trump mandou outra carta para o Bolsonaro, essa especificamente para ele, falando em caçar as bruxas também e exigindo, inclusive, o fim do processo contra o ex-presidente. E essa é uma medida que teve uma resposta. A resposta veio pelo STF. Na medida que o STF tomou algumas medidas cautelares,
contra Bolsonaro ontem. Essas medidas foram, por exemplo, a instalação de tornozeleira eletrônica, né, no ex-presidente. Inclusive, ele não pode sair de casa nos sábados e no domingo, final de semana ele não pode sair, e durante a semana ele só pode sair, né, até 5 da tarde. E não pode ir, por exemplo, em embaixadas, né, por causa de um eventual risco de fuga. Então, algumas medidas foram tomadas, só que houve resposta. E a resposta americana já veio dura também. Ontem, o Departamento de Estado americano já anunciou que vai retirar o visto para autoridades brasileiras, incluindo aí Alexandre de Moraes e aliados, ou seja, provavelmente outros ministros do Supremo, talvez o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, enfim. Além disso, para seus familiares, ou seja, ministros do Supremo que têm familiares nos Estados Unidos, esses familiares vão sair do país. Agora, esse é o cenário, né? E acabou por aqui de forma alguma. As tarifas entram em vigor no dia 1º de agosto, muita coisa ainda pode ser feita pelo governo americano, o Brasil vai ter que estudar uma forma de responder a isso, e essas relações que deveriam estar aí nas comemorações de 200 anos, parece que estão bem azedas agora. Para onde vai deixar de ir, aguardemos a conferir, e eu volto segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.